Irmãos, vamos abrir a Bíblia em Gênesis 35, de 9 a 15. Gênesis 35, de 9 a 15. Esse é o texto que estamos estudando. Estamos caminhando para o final de Gênesis 35. Depois entraremos num trecho que envolve, a partir do versículo 23, envolve algumas genealogias, do capítulo 36 também, várias genealogias e alusões a reis, descendentes de Edom, e depois entramos na última história de Gênesis, que é a história de José, que começa no capítulo 37 e vai até o capítulo 50. E assim nós estamos superando cada etapa de Gênesis e temos aprendido tantas coisas. Tem sido tão rico aprender em Gênesis, são muitas informações que emanam desse texto. E estamos caminhando devagar, é verdade, mas essas informações têm sido muito bem sedimentadas e bem repisadas, para que os irmãos as assimilem e isso de alguma forma mude a vida de vocês. Nós estamos então no capítulo 35, versículos 9 a 15. Diz assim: vindo Jacó de Padã-Arã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. Disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel. Disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso, sê fecundo e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão e a Isaque, dar-te-ei a ti, e depois de ti a tua descendência. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe falara. Então Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele, e derramou sobre ela uma libação e lhe deitou óleo. Ao lugar onde Deus lhe falara, Jacó lhe chamou Betel. Irmãos, na semana passada nós já começamos a estudar esse trechinho de Gênesis, e eu disse aos irmãos que, conforme o nosso costume, nós dividimos esse texto em 3 partes. A primeira parte desse texto, os versículos 9 a 15, nós atribuímos a essa primeira parte um nome, e o nome é o seguinte: Deus escolheu um homem para dar andamento ao seu plano. Esse foi o nome que nós demos à primeira parte desse texto, e essa primeira parte abrange os versículos 9 e 10. Deus escolheu um homem para dar andamento ao seu plano. Versículos 9 e 10. Nós estudamos os versículos 9 e 10, mas faltou eu completar o motivo, apontar com mais precisão o motivo pelo qual o nome deste ponto é: Deus escolheu um homem para dar andamento ao seu plano. Essa frase requer alguns esclarecimentos. Que plano é esse ao qual Deus deu andamento ao escolher um homem, no caso Jacó? Que plano é esse? Então é disso que eu quero falar hoje, antes de passar para o ponto 2. Então falaremos isso. É uma espécie de observação parentética que eu quero fazer, mostrando que plano é esse, que para ser cumprido, para ter andamento, Deus escolheu um homem, no caso aqui, Jacó. E falaremos disso no comecinho agora da nossa exposição, do nosso sermão. O segundo ponto, a segunda divisão desse texto, está no versículo 11. No versículo 11, os irmãos encontram a base para a segunda divisão do nosso texto. E essa divisão também recebeu um nome. Deus escolheu uma nação para dar andamento ao seu povo. Na verdade, na semana passada, eu passei um nome dessa segunda divisão, um nome um pouquinho diferente. Eu disse assim: Deus escolheu um povo para dar andamento ao seu plano. Mas eu resolvi mudar a palavra povo para a palavra nação.
pelas razões que eu vou expor dentro de alguns minutos. Mas as razões pelas quais eu mudei a palavra povo para a palavra nação estão presentes no próprio texto. Não foi uma opção minha por mero capricho, não. As razões estão no versículo 11. O versículo 11 me dá base para fazer essa mudança, e essa mudança no versículo 11, essa ênfase no versículo 11 é proposital. E nós vamos ver isso daqui a pouquinho. O terceiro item, a terceira divisão desse texto, está nos versículos 12 e 13. E essa terceira divisão também recebe um nome. E o nome é o seguinte: Deus escolheu uma terra para dar andamento ao seu plano. Deus escolheu um homem, Deus escolheu uma nação, Deus escolheu uma terra. Esse é um tema muito negligenciado no ensino evangélico moderno. As pessoas quase não falam sobre esse assunto, mas eu quero destacar esse assunto, um assunto muito importante. Deus escolheu uma terra para dar andamento ao seu plano. Nós vamos aprender, observando tudo o que está escrito aqui, nós vamos aprender que o plano de Deus envolvia criar uma nação e dentro dessa nação estabelecer uma monarquia. E dentro dessa monarquia estabelecer um rei permanente e eterno. E esse rei permanente e eterno deveria reinar numa terra específica, governando as nações a partir dessa terra. Então já contei o plano quase inteiro para vocês. Então, os irmãos já podem ir embora, porque eu não preciso mais pregar. Já contei o plano todo. Mas eu quero destacar isso agora, nessa mensagem, apontando isso, esses aspectos do plano. E o plano envolvia, versículos 12 e 13 mostram isso, o plano envolvia uma terra. Deus escolheu uma terra para dar andamento ao seu plano. Tudo isso é muito lindo, é maravilhoso aprender essas coisas, é muito curioso tudo isso. Tem a ver com o nosso presente, os dias atuais, e tem a ver com a nossa esperança futura. Tudo isso que vamos falar aqui. Nos versículos 14 e 15, nós temos as reações de Jacó. Jacó ouviu tudo isso, aprendeu acerca disso, que Deus escolheu a ele um homem, que Deus escolheu uma nação, que Deus escolheu uma terra, e Jacó então reage a isso nos versículos 14 e 15, e nós veremos isso também. Tudo isso nós vamos aprender hoje até às 3 da madrugada, pelo menos. Nós vamos aprender essas coisas todas aqui que estão nesse texto. Mas irmãos, Deus tinha um plano, e esse é o ponto central que eu quero destacar. E o nosso item 1, que estudamos na semana passada, e que explicamos as suas bases, os versículos 9 e 10, nós explicamos cada item à saciedade. Isso foi superado. O que temos que fazer agora é destacar esse ponto central, o fato de que Deus escolheu um homem para dar andamento ao seu plano. Deus tinha um plano. E que plano era esse? Para que nós entendamos que plano era esse, nós temos que voltar em Gênesis e olhar o capítulo 3, versículo 15. Vejam o capítulo 3, versículo 15, porque no capítulo 3, versículo 15, os irmãos veem um plano. Um plano aqui enunciado pelo próprio Deus. Deus enuncia esse plano enquanto conversa com Satanás, enquanto conversa com a serpente. Existe um ramo teológico chamado aliancismo, que diz que esse versículo contém uma aliança, contém um pacto, que é chamado pelos aliancistas de pacto da graça. Mas isso não tem a menor base, não tem o menor fundamento. Não existe pacto nenhum aqui. Nenhum, nada, zero. Não há pacto nenhum nessas palavras. Aliás, não faz o menor sentido Deus fazer um pacto, chamado pacto da graça, Deus fazer esse pacto, estabelecer esse pacto, enunciar esse pacto, firmar esse pacto, falando com o diabo. Não tem sentido isso. Eu não faço um pacto com alguém falando com outra pessoa. Não tem lógica isso.
E mais, o conteúdo desse versículo é um conteúdo que não tem nada que ver com um pacto. De modo que a visão aliancista, ela está errada já logo nas primeiras páginas da sua formação. Já começa dizendo que há pactos onde eles não existem. E com isso, então, nós rejeitamos terminantemente essa noção. Eles falam sobre um pacto de obras, que também não existe em lugar nenhum, um pacto que foi feito com Adão. Ninguém nunca fez pacto nenhum com Adão, isso não existe. E falam desse pacto de graça, que está em 3,15, quando 3,15 não abriga nenhum pacto de graça, coisa alguma. O que 3,15 tem é o enunciado do plano de Deus, o que ele faria. Ele revela aqui o que ele faria. Isso não é um pacto, é a revelação do seu plano, algo que ele se propôs a fazer e efetivamente já fez. Deus já cumpriu esse plano. Vejam o que diz. Diz assim, Deus falando com Satanás: porém inimizade entre ti e a mulher, ele diz, entre a serpente e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, ele diz. Este, o descendente da mulher, te ferirá a cabeça, e tu, a serpente, o diabo, lhe ferirás o calcanhar. É aqui que nós temos o enunciado de um plano de Deus. Deus revela o que ele faria. Ele diz, olha, um descendente da mulher um dia vai esmagar você, vai esmagar a sua cabeça, mas enquanto ele estiver esmagando a sua cabeça, você, serpente, vai feri-lo. Então, nós olhamos para isso e, observando a história de Gênesis, nós percebemos que Deus começou a trabalhar ao longo da história numa forma de trazer à luz esse descendente. Esse descendente da mulher teria que nascer um dia. E então nós começamos a estudar Gênesis. E o que é Gênesis? Gênesis é a história, por assim dizer, entre outras coisas, é a história dessa descendência, que vai se desenvolvendo e tomando lugar na história, até chegar no descendente que esmagaria a cabeça da serpente. Se os irmãos olharem o texto de Lucas 3, é que os irmãos não precisam ler isso agora, mas os irmãos que gostam de estudar as Escrituras depois com mais calma, e ouvem o sermão depois em casa, e fazem suas anotações e tudo mais, os irmãos podem observar depois, mais tarde, o texto de Lucas, capítulo 3, versículos 23 a 38. Os irmãos vão se deparar com uma genealogia, uma sequência de nomes que antecedem a chegada do Messias ao mundo. E nessa genealogia, os irmãos aprendem que Deus escolheu entre os filhos de Adão, ele escolheu 7. Ele não escolheu Abel, por exemplo. Ele não escolheu Caim, muito menos. Ele escolheu um outro filho chamado Sete. Dentre os descendentes de Sete, ele escolheu a linhagem de Sem, por meio de Noé. Ele escolheu a linhagem de Sem. Dentro da linhagem de Sem, ele escolheu um homem chamado Abrão. Dentre os descendentes de Abrão, que foram muitos, ele escolheu Isaque. E a história vai caminhando. Dentre os descendentes de Isaque, havendo ali Esaú e Jacó, ele escolheu Jacó. Dentre os descendentes de Jacó, ele escolheu Judá. Dentre os descendentes de Judá, ele escolheu a casa de Davi. E dentro da casa de Davi, da linhagem de Davi, ele trouxe ao mundo o Messias, aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E a pergunta que surge então é: quando o Messias fez isso? Quando o descendente da mulher
quando este homem que veio descendendo dessa linhagem santa ao longo dos séculos, quando ele fez isso, quando ele esmagou a cabeça da serpente, nós aprendemos quando ele fez isso, quando nós olhamos para as cartas de Paulo e para a carta aos Hebreus. Nós já temos uma pista de quando ele fez isso. E nós temos essa pista quando nós olhamos para o próprio texto de Gênesis 3,15. Porque Gênesis 3,15 fala que enquanto ele estivesse esmagando a cabeça da serpente, a serpente iria feri-lo. Logo, quando foi que o Messias esmagou a cabeça da serpente? É fácil. Quando o Messias foi ferido. Quando o Messias foi mortalmente ferido. Quando isso aconteceu? Isso aconteceu na cruz. O que temos então na cruz é a realização, é a concretização do plano enunciado em Gênesis 3,15. Naquela cruz, Jesus esmagou a cabeça do diabo. E enquanto ele esmagava a cabeça do diabo, o diabo, no entanto, o feriu. Mas vejam em que sentido isso aconteceu. Observem o que o apóstolo Paulo diz em Colossenses. Como o diabo foi esmagado na cruz? Veja Colossenses 2. E em Colossenses 2 nós temos alguns indícios disso. Nós podemos tirar nossas conclusões e criar nossos conceitos dessas coisas a partir desses textos que tratam desses assuntos. E isso então nos instrui, nós podemos ter um pensamento correto, bíblico, a partir desses textos que lançam luz sobre esses temas. Veja Colossenses 2, veja no versículo 13. O 13 diz assim, falando sobre nós, sobre o que Cristo fez conosco, diz assim: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne. Aqui o apóstolo Paulo fala que o que causava morte espiritual em nós eram os nossos pecados, e a incircuncisão da nossa carne significa que a nossa natureza pecaminosa não tinha sido golpeada ainda. A figura da circuncisão sugere um corte na natureza pecaminosa. Então, o texto aqui está dizendo que antes da conversão existiam dois fatores que nos matavam espiritualmente, que nos faziam como mortos apodrecer espiritualmente. E esses dois fatores eram as nossas transgressões e uma natureza pecaminosa, uma carne, uma inclinação pecaminosa que não tinha sido golpeada, não tinha sido enfraquecida, não tinha sido neutralizada. E isso nos dominava e nos matava e nos fazia apodrecer cada vez mais espiritualmente e moralmente. O que aconteceu? Ele nos deu vida, diz o texto. Quando nós cremos em Jesus, essas coisas que nos dominavam e nos matavam, o Senhor reverteu isso e passou a nos dar vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos. Quando nós cremos em Cristo, nós fomos plenamente lavados. Isso aconteceu no momento da nossa conversão. Foi o dia mais importante da nossa vida. Não há um dia mais importante na vida de alguém. Você pode ter conquistado aí a sua casa própria e ter marcado aí o dia em que você assinou a escritura. Você pode ter aí o seu diploma de formação acadêmica e ter guardado na sua mente o dia em que você ganhou esse diploma, o dia da sua formatura. E são dias importantíssimos. Você pode ter marcado aí no seu calendário, decorado na sua mente, o dia que você se casou. E pensar, foi o dia mais importante da minha vida. Simone sempre diz isso. Então, você pode ter datas especiais, maravilhosas na sua vida, que marcaram e mudaram sua vida para sempre. Mas o dia mais importante da sua vida foi o dia em que você ressuscitou. Você estava morto por causa dos seus pecados e por causa da incircuncisão da sua natureza pecaminosa. Mas Ele deu vida a você, perdoando todos os seus delitos,
todos os seus pecados. Você foi plenamente lavado, purificado, santificado, perdoado, justificado. Isso é maravilhoso. E isso aconteceu com você naquele dia em que você ouviu o Evangelho e creu no Salvador. E nós prosseguimos. É por isso que o crente, ele vibra com essas coisas, ele é feliz, ele tem esperança, o seu coração é leve, ele tem alimento espiritual, ele não está morto por dentro, ele tem vida dentro dele. Por isso ele experimenta satisfação, esperança, alegria. Ele segue em frente com esperança, porque ele sabe que ele foi perdoado, foi lavado, e ele pode agora viver para o Senhor numa qualidade de vida diferente daquela que ele vivia antes, quando era dominado por suas imperfeições, por seus delitos, por suas manchas. E o texto prossegue dizendo algo mais, no versículo 14: tendo cancelado o escrito de dívida. Nós tínhamos uma dívida que não conseguíamos pagar. E que dívida era essa? A dívida da lei. Nós tínhamos a obrigação de cumprir a lei, se quiséssemos viver. E nós conseguíamos? Não. Era uma promissória muito alta. Esse escrito de dívida era uma nota promissória de valor altíssimo. Nunca ninguém conseguiu pagá-la, nunca. E o texto diz: ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças. Ele cancelou essa dívida. E como ele fez isso? O texto fala que esse escrito de dívida, essa dívida que nós tínhamos diante de Deus, nos era prejudicial. Nós éramos eternos devedores. Não conseguiríamos jamais pagar essa dívida terrível de obediência aos preceitos de Deus. Mas ele cancelou isso, cancelou essa nota promissória, removendo-a inteiramente, quitação completa. Foi quitada a dívida. O que ele fez? Ele encravou essa promissória na cruz, ou seja, ele rasgou essa promissória por meio da cruz. Não existe mais dívida. Eu não tenho dívidas com Deus. Eu fui perdoado nas minhas dívidas com Ele. E o texto prossegue. E, vejam a sequência. E aqui nós temos o esmagar da cabeça da serpente. E, despojando os principados e as potestades. Essa expressão dupla, principados e potestades, se refere aos demônios, ao mundo espiritual. Satanás está incluído aqui. O texto diz que ele despojou o reino espiritual do mal. Como ele despojou o reino espiritual do mal? Ele arrancou servos que estavam ali escravizados dentro desse reino. Ele os tirou de lá. Ele despojou esse reino. Ele arrancou das mãos dos principados e potestades, de Satanás e seus demônios. Ele arrancou de sua mão os seus servos que estavam lá, que éramos nós. Ele despojou esse reino. E ao despojar esse reino por meio da cruz, nos arrancando dos seus domínios e nos levando para o seu reino adorável, ele expôs ao desprezo. Ele zombou deles na cruz. Ele os venceu e os desprezou na cruz do Calvário. O que é isso? Isso envolve o esmagar da cabeça da serpente. Ele venceu o reino do mal e despojou o reino do mal, em que nós estávamos ali, sendo escravizados, fazendo a vontade do príncipe deste mundo. Ele nos livrou desse reino. Isso envolve o cumprimento de Gênesis 3,15. O Senhor esmagou ali a cabeça de Satanás. Existe um outro texto semelhante, ou pelo menos que recorda um pouco disso também, em Hebreus. Em Hebreus, no capítulo 2. Veja o que diz Hebreus capítulo 2. E observe os versículos 14 e 15. Hebreus 2, 14 e 15. Vejam o que diz esse texto. É um texto fortemente cristológico, falando aqui sobre a encarnação, a morte de Cristo e o seu impacto no reino espiritual do mal. Veja o que diz o texto, Hebreus 2,14. Grifem esses textos aí em sua Bíblia para que você saiba como o plano de Deus se cumpriu, o plano de Gênesis 3,15 se cumpriu. Diz assim: visto, pois,
que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, Cristo, igualmente participou. Cristo também participou da carne e do sangue, ele se fez homem. E por que ele se fez homem? Porque ele veio aqui assumindo a nossa natureza humana, inclusive a nossa corporeidade. Por que ele fez isso? O texto diz, ele fez isso para que, por sua morte, então ele se fez participante de carne e de sangue para morrer. Ele se fez homem, carne e ossos, com esse objetivo, morrer. Ele veio aqui para morrer. E o texto prossegue, para que por sua morte destruísse, arruinasse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Vejam o que ele fez. Ele se fez homem, ele se fez carne e ossos para destruir Satanás, que tem o poder da morte. Para quê? Veja o versículo 15, vejam como isso lembra Colossenses. E livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão, por toda a vida. O que ele fez então na cruz? Ele morreu, e morrendo, venceu a morte, e vencendo a morte, destruiu o diabo, e destruindo o diabo, despojou Satanás, livrando aqueles que eram escravizados por ele. Então, por meio disso tudo, nós aprendemos que o Senhor Jesus, na cruz do Calvário, venceu Satanás e esmagou a cabeça da serpente ali. Agora notem, nós vemos tudo isso e dizemos, mas pastor, é uma pergunta que naturalmente vai surgir, mas pastor, se o diabo então, na cruz do Calvário, 2000 anos atrás, teve a sua cabeça esmagada, por que então ele ainda está aí? Trabalhando, perturbando, inspirando propósitos iníquos na mente das pessoas, influenciando as nações. Por que o diabo ainda trabalha? E nós vemos isso, nós vemos o diabo atuando continuamente. Ele cega as pessoas, ele engana as pessoas, ele inspira propósitos iníquos no coração das pessoas. Nós aprendemos isso. Nós aprendemos nos dias de Jesus, isso acontecia muitas vezes, ele possuía pessoas, anulando suas personalidades e dominando totalmente essas vidas. Ele atua nos filhos da desobediência, ele dirige as nações. Como pode isso? Por que Satanás ainda trabalha se a sua cabeça foi esmagada? Nós sabemos, a partir desses textos, que o esmagamento da cabeça da serpente envolveu essas vitórias que eu mencionei. O seu reino foi despojado, Satanás foi humilhado com a perda de milhares, se não milhões dos seus servos, por meio da obra de Cristo na cruz, mas a sua destruição completa está reservada para o futuro. Na Bíblia nós aprendemos que no futuro, Satanás será totalmente destruído, ou ele não será aniquilado, mas as suas obras e a sua atuação desaparecerão para sempre. Veja Apocalipse 20. Apocalipse 20, muitas pessoas acreditam que esse texto é um texto apenas de figuras, que esse texto não se aplica ao futuro, que são apenas ilustrações do que acontece hoje, mas isso não é verdade. Apocalipse tem uma conotação profética. Apocalipse fala de coisas que vão acontecer ainda, não de coisas que estão acontecendo agora, especialmente nessa porção. Nessa porção do Apocalipse não é dito nada do que acontece agora ou o que aconteceu no passado. Apocalipse 20 fala de coisas que vão acontecer no futuro. O texto diz no versículo 10 do capítulo 20, o diabo, diz o texto, o diabo, o sedutor deles, esse deles se refere a nações que vão se levantar contra o reino de Cristo. Nós aprenderemos, enquanto estudamos Gênesis 35, que um dos planos de Deus envolve o estabelecimento de um reino eterno, sob o cetro do Messias.
numa Jerusalém restaurada, numa terra de Israel restaurada, num reino restaurado. Nós aprenderemos isso, e isso acontece. É descrito no capítulo 20 de Apocalipse. Apocalipse 20 descreve esse reino como um reino que durará por 1000 anos neste mundo. Depois ele vai se emendar com a eternidade, porque é um reino eterno. Mas Apocalipse 20 fala que esse reino será neste mundo por 1000 anos. Mas no final desses 1000 anos, Satanás sairá para seduzir as nações e atacar esse reino. E então aqui o versículo 10 explica o que vai acontecer com ele. O diabo, o sedutor deles, dessas nações, foi lançado para dentro do lago de fogo. Aqui sim, nós temos a neutralização completa do diabo. Ele será lançado dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, o anticristo, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Aqui sim, nós temos a destruição completa de Satanás. Por enquanto, a sua destruição consistiu disso. A sua ruína consistiu disso, dele ser humilhado na cruz e ter o seu reino despojado na cruz. Foi disso que consistiu o esmagar a cabeça da serpente. No futuro, Satanás será liberto ao final do reino milenar de Cristo e sairá seduzindo as nações. E então o Senhor o lançará no lago de fogo, onde ele ficará ali para sempre, pelos séculos dos séculos. Esse é o destino de Satanás. Muito bem, esse plano, o plano de Gênesis 3,15 já se cumpriu. O Messias já veio, o descendente de Jacó já veio, a linhagem messiânica se formou ao longo da história, e o Messias veio aqui, e ele esmagou a cabeça da serpente, livrando aqueles que estavam debaixo do seu poder e dos seus domínios. Uma pergunta importante é a seguinte: como nós podemos nos beneficiar dessa vitória de Jesus sobre Satanás? O texto fala que pela morte de Jesus, ele livrou os que tinham pavor da morte. Pela morte de Jesus, ele perdoou os pecados das pessoas. Pela morte de Jesus, ele cancelou a dívida das pessoas, dos pecadores. Pela morte de Jesus, ele pode dar vida àqueles que estão mortos em seus delitos e pecados e na incircuncisão da sua carne. Pela morte de Jesus, tudo isso foi possível. Pela realização de Gênesis 3,15, tudo isso foi possível. E a pergunta que vem é: como eu posso me beneficiar disso? A palavra de Deus ensina como. A Bíblia diz o seguinte: olha, toda essa obra já foi feita. Tudo o que Gênesis 3,15 estabeleceu já se cumpriu. Para se beneficiar dessa vitória de Cristo na cruz, só é necessária uma coisa. É necessário que o homem reconheça a sua condição de perdido, de alguém que pertence a um reino de trevas, de alguém que tem uma dívida com Deus impagável, de alguém que está morto nos seus delitos e pecados, de alguém que precisa de perdão. É necessário que o homem reconheça isso: Senhor, eu estou morto nos meus pecados, pelas minhas práticas pecaminosas, pela minha natureza corrompida, eu estou morto. Eu também tenho uma dívida com o Senhor, que eu não consigo pagar, eu não consigo cumprir todos os preceitos da sua palavra. Eu preciso que essa dívida seja perdoada. Eu estou ainda debaixo do domínio do mal, de Satanás que me escraviza, dos seus demônios que me escravizam, que me conduzem debaixo ali do seu cetro, que me conduzem debaixo do seu jugo, do seu peso, da sua influência. Eu ainda vivo dessa forma, e eu não suporto mais isso. Eu não suporto mais essa morte que vive em mim. Eu tenho uma morte viva em mim, atuando em mim o tempo todo, arrancando a minha paz, destruindo o meu caráter, regendo a minha vida, me lançando na escuridão o tempo
todo, eu não tenho paz no meu coração. Eu preciso desfrutar dessa vitória que o Senhor obteve na cruz. Como eu faço isso? E a Bíblia ensina. A Bíblia diz: aproxime do Senhor e invoque o seu nome, dizendo: Senhor, salva-me. A palavra de Deus diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu tenho que crer no Salvador, crer que Ele é o Filho de Deus, o Deus encarnado que veio aqui. E crendo nele, então, confiar nele somente como meu Salvador. E confiando que Ele é o meu Salvador, invocá-lo dizendo: Senhor, eu não tenho esperança em mais nada, eu não tenho mais recurso nenhum, não tenho mais saída alguma, eu só tenho o Senhor. Perdoa-me, cancela minha dívida, dá-me vida, eu estou morto, vivifica-me, dá-me esperança e liberta-me do reino das trevas. Quando nós fazemos isso, a Bíblia promete, o Senhor diz: aquele que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. E quem invocar o nome do Senhor será salvo. Quem faz isso então pela fé, recebe tudo isso que eu falei. Recebe o perdão de pecados, recebe vida, recebe o cancelamento da dívida com Deus, recebe o livramento do reino das trevas. Faça isso hoje. Hoje o Senhor cumpriu o seu plano. Ele enviou o Messias realizou essas coisas estão disponíveis. Basta crer no Redentor, invocar o seu nome arrependido, suplicando por sua salvação. Ele ouvirá e concederá todos esses benefícios que constam da sua palavra. Muito bem, queridos, vamos voltar então agora para o texto de Gênesis. Os irmãos conheceram aí nesse início parentético, os irmãos conheceram esse plano de Gênesis 3,15, conheceram o porquê Deus escolheu um homem e uma linhagem, qual era o objetivo dele ao fazer isso: trazer a semente da mulher, o descendente da mulher ao mundo, para que o descendente da mulher esmagasse a cabeça da serpente. Esse era o plano. E aprendemos isso agora, recordamos essas coisas agora, e vamos então prosseguir agora no nosso texto, voltando para Gênesis 35. Vejam então agora no capítulo 35, fechando esse parênteses acerca de Gênesis 3,15, veja agora então o versículo 11, porque o versículo 11 abriga a segunda porção do nosso texto. E vejam o que diz a segunda porção: Deus escolheu uma nação para dar andamento ao seu plano. Deus escolheu uma nação para dar andamento ao seu plano. Como começa o texto? Diz assim: disse-lhe mais, é Deus falando: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Essa expressão, Deus Todo-Poderoso, já apareceu em Gênesis 17. É um dos nomes de Deus em Gênesis. É o nome El Shaddai. É conhecido esse nome. Os evangélicos gostam desses nomes em hebraico e fazem músicas com esses nomes e acham interessante tudo isso, né? Alguns até talvez imaginem que ao falá-los estão falando em línguas, né? E estão falando em hebraico, né? Quando falam El Shaddai, né? E gostam dessas coisas todas, essas palavras diferentes. Nós temos aqui um dos nomes de Deus em Gênesis. Os irmãos devem se recordar, nós já falamos sobre isso. Em Gênesis, Deus se apresenta com diversos nomes. O primeiro nome que aparece de Deus na Bíblia, em Gênesis, no primeiro versículo, Gênesis 1:1, é o nome Elohim. Elohim. Elohim é uma forma plural, e alguns dizem: então não é Deus, são deuses. No princípio que criou Elohim o céu e a terra. Então isso aqui tem algo errado. No princípio os deuses criaram os céus e a terra. Então a Bíblia é politeísta. Nada disso. É que existe no hebraico o plural majestático. É um plural que tem por propósito mostrar a grandeza de alguém. Então quando o texto chama Deus de Elohim, usando esse plural, o sufixo im é um sufixo plural. Quando o nome de Deus é dito no plural, o significado disso é enaltecer a sua força. Elohim significa um Deus fortíssimo, um Deus poderosíssimo. Ele é um Deus, mas é como se fosse milhares e milhares,
porque Ele é poderosíssimo e forte. E esse é o primeiro nome que aparece na Bíblia. No princípio criou Elohim. Ele é tão poderoso, que Ele criou os céus e a terra. Esse é o primeiro nome de Deus na Bíblia. Temos que aprender isso. O nosso Deus é Elohim, Ele é o forte, Ele é poderoso, Ele é o Criador dos céus e da terra. Isso influencia a nossa vida, nós podemos confiar nele, porque Ele é fortíssimo, poderosíssimo. Depois nós temos um outro nome que aparece também, é o nome Yahweh. Na verdade nós não sabemos pronunciar esse nome, Yahweh. Alguns falam Jeová, outros falam Javé, outros falam Iavé. Nós não sabemos como pronunciar, essa pronúncia se perdeu, porque o texto hebraico não tem vogais, e os judeus nunca pronunciavam esse nome. Então, não tendo vogais, e os judeus nunca pronunciando esse nome, a forma como a pronúncia deve ser feita, desapareceu. Não há como saber, como se pronuncia o nome de Deus. Nós sabemos, nós podemos transliterá-lo, transformar as letras hebraicas em letras latinas. E aí, são 4 letras, YHWH. Como se pronuncia isso? YHWH. Alguém quer tentar? Como é que se pronuncia isso? YHWH é o tetragramaton. São as 4 letras. Tetragrama. Grama é letra. Tetragramaton, as 4 letras do nome de Deus. YHWH. Como é que eu pronuncio isso? Eu não sei. Como o meu professor de hebraico, vários anos atrás, o saudoso professor Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, falava Yahweh. Então eu acostumei falar assim. Então eu falo Yahweh, mas nem ele sabia, essa é a grande verdade, né? Ele falava tentando pronunciar ali as palavras, as vogais hebraicas, mas nós não sabemos como falar isso. O que significa Yahweh? O que é Jeová? O que é Javé? O que é Iavé? O nome Jeová, que nós dizemos em português, ele existe porque pegaram os padrões vocálicos do nome Adonai, que é Senhor, e transportaram os padrões vocálicos do nome Adonai para o tetragramaton. Então o tetragramaton ficou com essa aparência na sua pronúncia. Yehová, no português Jeová. Mas ninguém sabe se esse é o nome mesmo, se essa é a pronúncia mesmo, porque foi feita essa construção. Pegaram as vogais de Adonai, na verdade as vogais chamamos de sinais massoréticos. Pegaram os sinais massoréticos, que são as vogais da palavra Adonai, e transportaram para Yahweh. E aí então ficou mais ou menos isso, Yehová. Yehová no português, Jeová. As testemunhas de Jeová se gloriam porque falam o nome de Deus direito. Mas coitadinhas, né? Depois alguém conta para elas. Enfim, elas não sabem, ninguém sabe como se pronuncia. Mas o que significa isso? Yahweh, Jeová, Javé. O que significa isso? A base do significado disso é eu sou. Deus é autossuficiente. Ele é autossuficiente. Ele não foi e nem será, Ele é, ou seja, Ele é autossuficiente e imutável. E mais, além de autossuficiente e imutável, Ele é eterno. Ele nunca deixou de ser. Ele é um eterno presente. Ele é o eu sou. Quando nós olhamos para esse nome, Yahweh, eu sou, nós aprendemos isso. Deus é autossuficiente, Ele não precisa de ninguém. Não precisa de você, não precisa de mim, não precisa de nada. Ele é autossuficiente. Ele é imutável, Ele não muda. Ele não melhora e nem piora. Ele é sempre o mesmo, sempre o mesmo. Ele não se aperfeiçoa com o passar dos séculos, não. Como dizem aí os teólogos da teologia do processo. Deus não muda, Deus não melhora e nem piora. Ele é o mesmo Deus de Isaías, o mesmo Deus de Moisés, o mesmo Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é o mesmo Deus sempre, e o será sempre. Ele não muda nunca, seu caráter, seus valores, seus princípios, seus ensinos nunca mudam. Ele é imutável, Ele é um eterno eu sou. E Ele também é, como eu disse agora, eterno. Ele não é um eu fui, nem um eu serei. Ele é um eterno presente. Ele é Deus de eternidade a eternidade. Então o nome Yahweh tem toda essa força. E nós vemos esse nome também em Gênesis 17, versículo 1, menciona esse nome em outras partes de Gênesis também. Nós aprendemos em Gênesis também que Ele é o El Elyon. O
que significa El Elyon, é o Deus Altíssimo, mostrando a sua grandeza e mostrando o fato de ele ser transcendente, ele estar acima da sua criação. Ele tem que ser respeitado, reverenciado, adorado, porque ele está acima da sua criação, ele é Senhor de tudo. Ele também é, de acordo com o capítulo 16, versículo 13 de Gênesis, ele é o El Roi. E o que significa isso? Ele é o Deus que vê. E é interessante observar que esse nome foi enunciado por Agar, quando ela fugia e precisava de socorro. E ela descobriu então que ela ali sozinha no deserto, sem socorro nenhum, ela descobriu um Deus que vê. Quando nós nos sentimos sozinhos, achamos que ninguém está vendo a nossa dor, achamos que ninguém está vendo os nossos problemas, achando que estamos num deserto sem que ninguém tenha ciência do sofrimento que estamos vivenciando, nós temos que nos lembrar do nome de Deus, El Roi. Ele é o Deus que vê, ele vê a minha dor, ele vê o meu padecer, ele vê a minha solidão, ele vê o meu sofrimento, ele vê o meu choro, ele escuta o meu choro. Ele é o Deus que vê, e isso nos consola, nos dá esperança. Esse é o nosso Deus. E finalmente aparece o nome El Shaddai. No capítulo 17, versículo 1, aparece o nome também El Shaddai, que é repetido aqui. O que é El Shaddai? Esse nome composto. El vem de Elohim. El é uma forma reduzida de Elohim. E o que significa Shaddai? Shaddai é uma palavra que vem talvez do acadiano e sugere montanhas. Ele é o Deus das montanhas. E o que sugere então a nós? Ele é o Deus das montanhas. Quando eu penso em Deus, devo me lembrar de montanhas. Por quê? Porque isso sugere grandeza, isso sugere majestade, isso sugere força. Nosso Deus é como um monte elevadíssimo e forte, não como um monte, mas como uma imensa cordilheira gigantesca e forte e inabalável. Esse é o nosso Deus, uma imensa, fortíssima e inabalável cordilheira, e é nele que eu me abrigo quando eu preciso de socorro, e é diante dele que eu me prostro quando eu preciso de perdão e de misericórdia, e é diante dele que eu me calo quando ele realiza seus atos que eu não sei, que eu não consigo compreender. Eu me calo. Por quê? Porque ele é El Shaddai, é o Deus das cordilheiras, é o Deus altíssimo, grandioso, forte, imutável, gigantesco. E eu então me prostro diante dele. Os nomes de Deus têm um forte impacto sobre nós. E Deus então, quando se apresenta a Jacó, querendo causar esse forte impacto, diz: eu sou El Shaddai, eu sou o Deus das cordilheiras, eu sou o Deus altíssimo e poderosíssimo, e eu tenho algo a dizer a você. E ele prossegue então dizendo, no versículo 11 ele diz: eu sou o Deus altíssimo, e ele diz: sê fecundo e multiplica-te. Ele é poderoso para fazer isso, ele abençoa dessa forma. E ele prossegue: uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. Interessante tudo isso. Ele diz: sê fecundo e multiplica-te. Jacó já tinha se multiplicado. Parece que essa bênção é uma bênção que tem uma extensão. Jacó já não era um jovenzinho aqui, já tinha filhos homens, grandes já. Jacó já tinha se multiplicado. Tudo bem que a prole não era das melhores. Os irmãos sabem muito bem, conhecem muito bem a prole de Jacó. Eu não queria ter filhos daquele jeito jamais na minha vida, jamais. Piores que bandidos. E vão fazer coisas piores. Vão fazer coisas piores do que já fizeram. Então eu não queria ter uma prole como aquela. Mas, boa ou má, o fato é que Jacó já tinha se multiplicado. No entanto, Deus diz isso talvez pensando na multiplicação da nação. Talvez essa bênção, talvez o enunciado dessas palavras se relacione com os descendentes dele.
Sê fecundo e multiplica-te, você é Israel. Comece a se multiplicar mais e mais. E vejam o que vem a seguir: uma nação e multidão de nações sairão de ti. Importante observar o que é dito aqui, porque isso nos faz lembrar de Gênesis 17, quando Deus disse a Abraão: eu farei de você o pai de muitas nações. Então, é como se Jacó fosse o Abraãozinho da segunda geração, da terceira geração, não sei, segunda ou terceira, Abraão, Isaac e Jacó, então é a terceira, não é isso? Terceira, é isso. Então, é o Abraãozinho da terceira geração. Deus disse a Abraão: olha, eu farei de você uma grande nação, você será o pai de muitas nações. E aqui isso é repetido, mas existe algo interessante, algo sutil aqui. Por quê? Quando nós voltamos um pouquinho às páginas da Bíblia, vejam isso, os irmãos estão me acompanhando, não estão? Eu não estou falando assim, elocubrando, os irmãos estão acompanhando tudo, estão entendendo tudo que eu estou falando? Estão? Ok. Eu posso às vezes me empolgar e não ser muito claro, e aí não adianta nada, se eu falar e ninguém entender, não adianta nada. Os irmãos têm que entender o que estou dizendo. Então vejam o que acontece no capítulo 28, porque no capítulo 28 há uma mudançazinha de palavra aqui, e os irmãos que estão aprendendo a ler a Bíblia de modo mais perspicaz, detendo-se em detalhes importantes, vão perceber isso. Vejam como Jacó abençoou, ou melhor, vejam como Isaac abençoou Jacó, quando Jacó estava fugindo, quando Jacó estava prestes a fugir. Vejam que Isaac disse a ele: Deus Todo-Poderoso te abençoe. E isso acontece no capítulo 35. Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo e te multiplique. É o que Deus fala para Jacó no capítulo 35, acabamos de ler. E continua: para que venhas a ser uma multidão de povos. A palavra é diferente aqui, não é nação, é povos. E qual é a diferença? Há uma diferença. Há uma diferença entre povos e nações. O que são povos? Povos, palavra que é usada aqui por Isaac, povos envolve um grupo enorme de pessoas, um conglomerado enorme de pessoas. Isso nós podemos dizer é um povo. Mas o que é uma nação? Uma nação envolve um povo, é claro, mas existe algo mais embutido no conceito de nação. O conceito de nação envolve uma organização política. E isso é muito importante aqui. Você não será só um povo. Jacó disse: Deus te abençoe e faça de você um grande povo, ou muitos povos saiam de você. Mas aqui no capítulo 35 Deus muda essa palavra e assume a palavra dita a Abraão: não, você vai ser uma grande nação. E para destacar que Jacó seria uma grande nação, ou pai de muitas nações, mostrando que não seria apenas um aglomerado de pessoas, mas sim um aglomerado de pessoas com organização política definida, ele diz na sequência, no versículo 11: reis procederão de ti. Por isso será uma nação, porque terá reis. Será uma organização política, será um povo numeroso, mas não será um povo numeroso solto por aí, espalhado por aí, como ovelha sem pastor. Não será um Brasil, não, será uma nação, terá uma organização política sólida. Você gerará uma grande nação, grandes povos, mas povos que serão uma nação, e serão uma nação real mesmo, porque terá reis governando.
Deus queria fazer isso. Esse era o plano de Deus. Ele diz: eu vou criar um povo. Deste povo eu vou fazer uma nação. Como? Criando uma monarquia. E ao criar uma monarquia, ao estabelecer um trono, eu vou fazer com que surja dentro desse povo, nessa monarquia, eu vou fazer com que surja um rei, cujo cetro permanecerá para sempre. Esse é meu plano. Não vou fazer só um povo, vou fazer uma nação. E a forma de governo dessa nação será a monarquia. E dentro dessa monarquia eu trarei um rei. E esse rei governará para sempre. Acho fantástico esse plano. Acho fantástico esse plano. Como nós queremos que isso aconteça logo. Isso não aconteceu ainda. Já temos o povo, já temos o rei. Falta o restabelecimento dessa monarquia, para que esse rei se assente no seu trono e governe para sempre. Sabemos que ele reina no céu, sabemos disso, mas nós queremos esse rei aqui, reinando aqui. É interessante observar isso. Deus foi desvendando esse plano aos poucos. Ele desvendou esse plano a Davi. Vejam 2 Samuel 7, segundo livro de Samuel capítulo 7, vejam o que diz. 2 Samuel 7,16. Deus revelou esse plano a Davi, seu servo. Ele diz a ele, 2 Samuel 7,16. Veja o que diz: porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Você terá um descendente. Você terá descendentes reinando no seu trono. E um dia esse trono, o seu trono, será fixado para sempre. Daniel, certa vez, em suas visões, vejam o capítulo 7, é maravilhoso isso. É como se nós víssemos aqui o Novo Testamento e além, no livro de Daniel. Veja Daniel capítulo 7. É uma visão maravilhosa de Daniel. Ele vê esse reino chegando. Veja o que diz Daniel 7, versículo 13 e versículo 14. Ele vê ali animais representando a luta dos impérios. E depois ele vê o final da história. Depois da destruição desses impérios, ele vê o que acontece. Em Daniel 7, versículo 13, ele diz: eu estava olhando nas minhas visões de noite. Daniel 7, 13, é muito claro isso aqui. E eis que vinha com as nuvens do céu como o filho do homem. Ele viu uma figura humana vindo sobre as nuvens do céu. Quem é? É Jesus. O próprio Jesus se referia a si como? Ele dizia que ele era quem? Ele dizia sempre: eu sou o filho do homem. Ele dizia isso. Ele se referia a si dessa forma: o filho do homem vai. Ele dizia, sempre se referindo a si mesmo dessa forma, pegando emprestado esse título de Daniel. E ele prossegue, o texto aqui diz, Daniel contando a sua visão: eu vi alguém como que o filho do homem vindo com as nuvens do céu. E ele dirigiu-se ao ancião de dias. Ancião de dias significa um velho muito velho. O ancião de dias é alguém entrado em dias. É a forma como Deus aparece na visão. Na visão de Daniel, Deus aparece como um ancião entrado em dias. Por quê? Porque a figura do ancião na antiguidade evocava a ideia de juiz. Então Deus assume esse formato na visão, como um velho, um homem muito idoso. E o filho do homem vem e se aproxima desse grandioso juiz, que é o próprio Deus, o Pai, aqui descrito como ancião de dias. E o fizeram chegar até ele. Ele se aproxima do ancião de dias. E veja o que acontece. Vejam aqui o final da história. Vejam aqui o plano de Deus se cumprindo. O texto diz: foi-lhe dado domínio e glória
e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno que não passará, e o seu reino jamais será destruído. É o plano de Deus. Eu vou fazer uma nação. Essa nação será uma monarquia. Nessa monarquia surgirá um rei, e esse rei reinará para sempre. Maria estava perplexa diante do anjo Gabriel. Diante daquela aparição celeste, ela ficou perturbada e com muito medo. Então o anjo Gabriel conversou com ela em Lucas 1. E vejam que o anjo Gabriel disse a ela, no capítulo 1 de Lucas. Lucas 1, versículo 31. Veja o que diz aqui. Lucas 1, 31. O anjo Gabriel falando a Maria. Lucas 1, 31. Eis que conceberás, e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. E vejam, 33. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Esse é o plano. O versículo 11 de Gênesis 35 mostra isso. Deus escolheu uma nação. Isso fazia parte do seu plano. Deus escolheu uma nação para dar andamento ao seu plano. Dessa nação, ele estabeleceria uma monarquia. Dentro dessa monarquia, um rei que reinaria para sempre. Nós aprendemos que esse rei já existe. Esse rei hoje governa no céu. Um dia o seu reino invadirá a história. Hoje o seu reino é celeste, o seu trono é celeste, mas um dia esse reino celeste invadirá a história. E ele então reinará sobre o trono de Davi em Jerusalém, numa Jerusalém restaurada. Veremos isso na próxima semana. Ele governará a partir de uma Jerusalém restaurada. E regerá as nações com cetro de ferro. E as governará com justiça e com verdade. Quando o salmista teve consciência disso por meio da revelação de Deus, ele disse: beijai o filho, ele é rei. Beijai o filho, ele é rei. Ele governa sobre todas as coisas desde já, mas um dia ele estará aqui. E quando ele voltar, ele estabelecerá o seu reino terreno, sendo precedido pela aplicação da sua justiça. Por isso, beijem-no agora, antes que seja tarde demais. Beijem-no agora. Sujeitem-se ao seu cetro, ao seu domínio, à sua autoridade agora, antes que seja tarde demais. Nós aprendemos essas coisas. Sabemos que existe um rei. Esse rei há de vir e completará esse plano de que Deus fala em Gênesis 35. Mas é possível sujeitar-se ao Deus já, agora. É possível, portanto, pela fé, o homem se aproximar do Senhor e obter o seu perdão, como eu disse há pouco. E é possível também que, a partir de então, esse homem viva debaixo do domínio desse rei. Isso é viver de modo cristão. Isso é viver como um santo. Quem é o santo? É o homem que se separa. Ele reconhece a existência de um rei supremo. Ele reconhece a existência de um rei que um dia invadirá a história e governará todo o universo a partir daqui. Ele reconhece isso. Ele diz então: eu vou me separar para servi-lo. O que é santificar-se? É separar-se. É separar-se de toda forma de injustiça e de mal. O homem santo faz isso. Ele tem um rei, ele reconhece a existência de um rei. Então ele olha para esse rei e diz: eu vou separar a minha vida de tudo que é injusto. Ele é o rei da justiça. Eu vou então separar a minha vida de tudo que é injusto. Ele é o rei da paz. Eu vou me separar então de todas as intrigas, gritarias, brigas, todas essas coisas. Eu vou me separar de tudo o que não tem nada a ver com ele.
e eu vou servi-lo a Ele só. Ele é rei, Ele é um rei soberano. Ele um dia voltará e estabelecerá o seu trono aqui, mas Ele pode desde já reinar na minha vida, e eu vou então me consagrar a esse rei, me colocar debaixo da sua autoridade, me colocar debaixo das suas ordens, me colocar debaixo do seu cetro. Eu vou fazer isso agora. Eu vou viver uma vida santa, separada para Ele. Ele é o rei da minha vida. Ele me salvou quando Ele me livrou do império das trevas. Ele me salvou quando rasgou o escrito de dívida que pesava sobre mim. Ele me salvou quando Ele perdoou todos os meus delitos e pecados. E agora então, sendo salvo por Ele agora, e reconhecendo a sua realeza, eu me curvo diante dEle, e eu vivo em obediência a Ele, uma vida santa, separada de tudo o que é mal. E é dessa forma que esses planos de Deus, que envolvem o futuro, invadem o presente e influenciam a minha vida, aqui e agora. Na próxima semana, nós vamos ver que Deus escolheu uma terra para realizar o seu plano. Veremos isso na próxima semana. É algo maravilhoso isso, há coisas fantásticas sobre isso no texto do Antigo Testamento em especial. E depois veremos as reações de Jacó diante do desvendar desses planos de Deus. Vamos orar pedindo a Deus que essas coisas causem bom impacto em nossa vida. Senhor Deus, muito obrigado por esses versículos que lemos e esse texto que temos estudado, que mostram o desenrolar do seu plano. O seu plano envolvia a escolha de um homem para esmagar a cabeça da serpente. O seu plano envolvia a escolha de uma nação para ali estabelecer uma monarquia eterna. O seu plano, Deus, envolvia e envolve a escolha de uma terra para a partir dali governar o mundo com justiça e verdade. Ó Deus, tantas coisas maravilhosas aprendemos quando nos debruçamos sobre esses assuntos. Ajuda, ó Deus, para que essas coisas nos santifiquem, sirvam para nos santificar. Ajuda para que essas coisas sirvam para nos conduzir aos seus pés em humildade, como servos, reconhecendo a sua realeza. E aqueles que ainda não te conhecem, ouvindo essas coisas, que possam se aproximar do Senhor, obter o seu perdão e seguir servindo para sempre. Pedimos isso gratos por essas coisas tão ricas, por essas verdades tão sagradas, que mudam o nosso modo de ver o mundo. Em nome de Jesus agradecemos. Amém.